Rodrigues. O professor João Rosa já está por aqui, estava acompanhando a minha conversa com a prefeita Juliana Pavan, trazendo as notícias importantes com relação à estadualização, que é o principal fato político deste ano. Professor Joel, boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, amigos em casa. Muito bem. Vamos começar falando sobre o prefeito Topázio, prefeito de Florianópolis. Isso. Tem aí alguns embrólios para poder resolver, né? Vamos lá, vamos começar pela nossa capital catarinense, Topázio Neto, nosso prefeito, tiktoker, o homem que está na rede social e faz com muita maestria aquilo. Topázio, ele foi reeleito a prefeito no primeiro turno da capital catarinense na última eleição. Mas ele sendo PSD, esperávamos que ele estaria com o PSD. Infelizmente, Topázio, ele dá uma vertida para o PL, arrumando um imbróglio com quem? Com o João Rodrigues. O João Rodrigues está um pouco chateado aí com o Topázio Neto. Em uma entrevista ele fala que não precisa e não necessita mais do apoio de Topázio Neto. Topázio Neto também, ele passa a semana, tem um imbróglio aí, como fala o Saúl, da questão da assistência social. Nós temos que entender que a capital catarinense ela também passa por um grande problema, que são os moradores de rua. O ex-deputado estadual, Bruno Souza, estava na pasta como secretário de Inclusão Social, fazia um bom trabalho, Saúl. Ele conseguiu sair de 40 abordagens para 600 abordagens mês. Então, o trabalho dele está sendo muito bem feito, muito efetivo. Mas só que Bruno Souza é um cara muito polêmico, é um cara que também filma, que está na rede social, que vai no embate. Então, houve ali alguns problemas ali com Topázio Neto sobre a forma como ele conduzia as abordagens e ele é retirado do cargo. Então, Topázio Neto, ele está com um probleminha aí na mão aí, que é a questão da inclusão social. Nós temos que entender que a inclusão social é uma das secretarias mais importantes hoje nas cidades, ainda mais aqui no litoral. Certo. Agora vamos falar sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, autorizando a prefeita Juliana Pavan a fazer o ato de doação do Hospital Ruth Cardoso ao governo do estado de Santa Catarina. Uma grande estratégia e uma grande vitória na área política para a nossa região, que vivia pagando, e agora o estado é quem vai bancar a região como um todo, né? É aquilo que já esperávamos, já tínhamos comentado aqui na TV, até na rádio, a questão da aprovação da lei, né? Nós só estamos na questão se seria hoje ou amanhã, mas a lei seria aprovada e foi aprovada por todos os vereadores. Parabéns aos vereadores que fizeram ali e fizeram o seu papel. O papel do vereador é isso aí, é fazer o melhor para a cidade, melhor para os munícipes. Então nós temos um grande acerto aí, nós tiramos uma conta muito alta dos cofres municipais, colocamos o hospital na mão realmente de quem tem condições de tocar e trazer muito mais qualidade. Então nós ganhamos duas vezes. Nós ganhamos porque nós vamos ter muito mais receita para investir na saúde básica e vamos ter um hospital com muito mais qualidade, porque nós estamos falando agora do governo do estado, Saúl. O governo do estado tem muito dinheiro, tem já uma maestria, já tem uma expertise nessa área, vão fazer os investimentos necessários e as ampliações. Não é só Balneário que ganha. Quem ganha é toda a região, Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas, que vão ter um hospital regional direto para eles. Certo. Outro caso que aconteceu, outra situação foi, nós abordamos logo na abertura do jornal do TVC News de hoje, que foi justamente a questão do pedido de cassação do prefeito de Itapema, Alexandre Chepa. Esse caso ainda vai trazer alguns desdobramentos, né? O prefeito ainda vai ter que recorrer ao TRE, e aí, dependendo da situação, se o TRE entender que tem fundamento a denúncia, o prefeito ainda pode a instância maior, que é o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Quer dizer, é uma situação que pegou todo mundo de surpresa. Isso, quero parabenizar o prefeito pela entrevista que foi dada a nós hoje na rádio, agora à meio-dia aqui. Realmente ele traz um posicionamento bem interessante, que não é um problema administrativo, sim político, da última eleição. Mas o processo não é tão simples, não. O processo é um processo mais complexo. O Chepa vai se incomodar, vai perder algumas noites de sono. Temos que entender que Itapema, nós tivemos somente 865 votos de diferença da primeira chapa a eleita, que é de Chepa, para a segunda de Clóvis Júnior.
Então a diferença é muito pouca. Então nós temos que entender que o processo ele vai ser lido e vai ser julgado de uma forma um pouquinho diferente daquilo ao qual nós queremos entender ou aquilo que o prefeito quer. Então é um processo muito complicado, ele vai ter que reestruturar todo o seu jurídico, agora não é mais uma esfera municipal, vai para uma estadual, e temos que entender, se ele perder na segunda esfera, ele perde já o mandato. Ele vai ter que ele espera... Ele é afastado? Ele é afastado. Para poder ir na instância superior, que é o TCE. Isso. Aí na superior, se ele ganhar, ele volta novamente para a função. Nós temos que entender que Itapema não é o primeiro prefeito que ele passa por um processo de cassação. Claro que ele é o único prefeito que tem um processo de cassação por questões eleitorais. Os outros prefeitos foram por questões administrativas. Certo. Só para encerrar, agora em Brasília está previsto para hoje, lá no Senado, o número da quantidade de deputados federais que deve passar no Senado também, e aí vão ficar 531 deputados. Infelizmente, a política é feita por manobras, né? Hoje estão em uma sessão extraordinária, porque não teria sessão hoje no Senado, até a sessão é remota, né? Então, isso é uma estratégia política para a aprovação do aumento dos deputados federais. As bancadas já trabalharam a questão e acreditamos realmente que vai passar, infelizmente, vai passar no Senado o aumento dos deputados federais. Temos que entender que, se não aprovasse até dia 30, o STF iria fazer a mudança conforme a lei manda, né? Que a lei manda de que forma? Que seja readequado os números conforme o número de eleitores de cada estado. Dessa forma, alguns estados iriam perder alguns deputados, da forma correta. Da forma como está no Senado, é o aumento de mais cadeiras e quem perde somos nós. Estamos falando de mais de 60 milhões por ano. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Um abraço, Saúl. Um abraço a todos em casa. Vamos conferir como fica o tempo para as próximas horas. Nesta quarta-feira, na região da Anfre, a partir da tarde, tempo ensolarado com sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperaturas entre 2 e 15 graus. Em Florianópolis, tarde com céu claro, poucas nuvens e tempo firme. Temperaturas variando entre 6 e 15 graus. Na madrugada e manhã de quinta-feira, céu com poucas nuvens e tempo seco em ambas as regiões. Na região da Anfre, mínimas próximas de 8 graus, com máximas alcançando 12 graus pela manhã. E em Florianópolis, mínimas por volta de 11 graus, com máximas próximas de 14 graus. Meio-dia e 45 minutos e assim acabamos, encerramos a edição de hoje. A gente volta amanhã com o TVC News a partir do meio-dia, depois do Muito Mais com a Fábio Ismânia. E ficamos com essas imagens bonitas do nosso Cristo, né? Amanhã está ensolarado, o dia ensolarado, a tarde também, mas a temperatura ainda é muito baixa. Vem aí o Jornal da Tarde da Rede Cultura. Uma boa tarde ao senhor e à senhora.